Louvamos o Senhor nessa noite por mais esta oportunidade que temos de comungarmos pela palavra de Deus. Quero falar sobre o Salmo 23, eu não combinei com o pastor hoje. Ele começou pelo fim, eu quero começar simplesmente pelo começo. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, cuida-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa à presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Um salmo muito interessante. É o salmo mais lido da Bíblia depois do Salmo 91. Porque muitos acham que simplesmente ler este salmo consegue trazer em suas casas uma proteção. Davi, quando escreveu este salmo, jovem ainda, tinha uma experiência, ou estava buscando uma experiência maior. E ele queria desenvolver o ministério com afinco naquilo que Deus tinha a ele projetado. O salmo é pessoal. O Senhor é o meu pastor. Aqui o Senhor trata de individualidades. Somos seres pessoais. E quando nos ajuntamos na congregação, nos tornamos o corpo de Cristo. Corpo este místico e espiritual, que tem a função maior de trazer a mensagem celestiana para emanar os corações daqueles que vivem uma vida sem curso, sem direção, sem diretriz, sem entender ou discernir entre o bem e o mal, sem saber a necessidade da sua existência e por que existe. O salmista começa dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você lê essa versão numa tradução, quando ele fala nada me faltará, a impressão que tem é que amanhã não vai faltar nada, depois de amanhã não vai faltar nada. Parece que isso nos remete ao futuro. Mas quando você lê a versão original, ela quer dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me tem faltado. Para que eu chegue ao futuro, eu preciso estar vivendo um presente. E o salmista está dizendo aqui: o Senhor é o meu pastor. Mas antes dele ser o pastor, ele é um senhor. Quando você lê o original, o grego está dizendo que o Senhor é a máxima autoridade, é o Cúrios de Deus, agindo, tendo-me como sua propriedade. O salmista está dizendo: eu sou propriedade de Deus, e Ele conhece cada passo das minhas entranhas. Ele conhece o meu nascer, o meu viver, o meu realizar, os meus pensamentos, as minhas verdades, as minhas dúvidas. Quando ele diz: o Senhor é o meu Senhor, está dizendo que Ele me comprou e que eu sou parte do seu resgate. Quando você entende que Ele é o seu Senhor, você não preocupa com as circunstâncias, você não preocupa com aquilo que os anjos pensam, você não preocupa com aquilo que os arcanjos dizem, mas você sabe que Ele é o seu Senhor. A sua vida está embasada nas mãos dEle. E alguém querer tirar a sua vida é querer enfrentá-lo para tomar a sua vida. E a Bíblia diz que o ladrão, para entrar na casa do forte, ele tem que ser mais forte do que o forte. A sua vida está na mão do forte, porque Ele é o seu Senhor. E depois que você entender que Ele é o seu Senhor, que você é dEle, aí Ele começa a lidar com a sua alma. Aqui Ele está lidando com o teu espírito. O teu espírito veio dEle, que é Deus, que é Espírito. Ele é o teu Senhor. Quando vem esse entendimento sobre você, aí Davi continua:
Ele é o meu pastor. Aí já não é mais o espírito, está lidando com a sua alma. Porque um pastor não lida com o espírito, ele lida com a alma. A alma tem a atribuição da vida, é a conduta. A alma é manifesta pelo riso, pelo falar, pelo tocar, pelo falar, pelo ouvir. A minha alma fala a vocês, mas o meu espírito traz a interpretação ao meu entendimento. Então ele fala, Deus é dono do meu espírito, mas Ele também lida com a minha alma, para que ela seja conduzida coerentemente com o meu espírito. E quando isso acontece, nada me tem faltado. Vamos voltar à oração. A oração começa assim, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me tem faltado. Esse nada revela o tudo. Quando ele fala nada, revela tudo. Vamos falar coisas concretas. Você fala, pastor, não tem uma casa. Mas será que tem faltado a casa ou você não tem trabalhado para isso? Então não é Deus, é você. Vamos falar por coisas abstratas. Senhor, não tenha paz. Por que você não tem paz? Porque Ele não é o seu Senhor. Se Ele não é o seu Senhor, não administra apacentamento em você, não é o seu pastor, então você não tem paz. Então Ele está dizendo o seguinte, quando eu sou o Senhor e quando eu sou o pastor, você consegue ter refrigério na sua alma. Quando eu sou o Senhor e sou o pastor, versículo 2, Ele consegue levar você ao repouso e aos pastos verdejantes. Ele diz que a partir daí você começa a ter discernimento daquilo que você come, daquilo que você ouve, daquilo que você lê e daquilo que você tem como alimento para a sua alma. Muitas coisas você consegue ver. A sua mente é um filtro, ela possui um filtro. Muitas coisas você consegue filtrar da sua mente, mas você não consegue filtrar do seu subconsciente. Por isso que a Bíblia diz, quando for repousar, quando for deitar, não coloque o sol sobre a vossa ira, porque aquilo que pousar contigo irá para o seu inconsciente. Isso gerará frutos alternados na sua vida. Quando o Senhor é o pastor e quando Ele é Senhor, versículo 4, ainda que você ande pelo vale, e o vale de sombra de morte, mas você não teme, porque para a morte pegar você, ela tem que ir aos braços dele. Não existe desculpa para a morte. Ninguém nunca vai chegar num velório e vai falar assim, ele morreu, porque chegou a hora dele morrer, ele morreu, ele está morto, já deu o que tem que... Ninguém vai falar isso. O seu pai pode ter 400 anos, ele vai morrer novo para você, porque nós nos alelamos a nossa alma. Existe um apego de alma, existe uma prisão de alma que nos leva a este apego de pai, de mãe. Por isso que lá no céu não há alma, só espírito. Lá você vai ver seu pai, mas não vai ter sentimento de filho. Você vai ver o seu filho, mas não vai ter sentimento de pai, porque a alma lá não terá governo horizontal. Lá é um espírito, que é o teu espírito. Lá o teu espírito servirá a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. É por isso que eu não posso andar como alma, eu tenho que andar como espírito. Não importa quem goste, não importa quem não goste, não importa quem aceita, não importa quem não aceita. O importante é que eu abra a minha boca e Ele fala a sua palavra, porque o Senhor é o meu pastor. Aí Ele continua, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Até aqui parece que ele é valente, mas aqui ele revela a valentia, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara tem uma função, o cajado tem outra. Uma protege e a outra corrige. Às vezes ele usa a vara para nos proteger ou para nos corrigir, e usa o cajado também. Mas o Davi já diz o seguinte: a tua vara e o teu cajado me consola, seja na proteção, seja na disciplina. O importante é que tu está me disciplinando, é que tu está me corrigindo, porque tu me amas e tu és o meu pastor, e sobretudo tu és o meu Senhor. Porque quando sairmos da terra, Ele vai deixar de ser pastor, Ele vai ser só Senhor. Aqui Ele é Senhor e é pastor, lá Ele será só Senhor. Lá eu não precisarei de diretrizes para a condução de vida. Lá não precisarei de diretrizes para saber o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, porque lá o ser é um espírito, propriamente espírito.
Porque na terra as pessoas agem diferente. Elas lutam para serem espirituais, não é assim? É assim que você aprendeu na escola dominical? Você luta para ser espiritual. Irmão, vamos orar, vamos ficar em espírito. Não, por que ficar em espírito? Nós já somos um espírito. Nós somos um espírito que lutamos para que nessa vida que vivamos possamos agradar o Espírito Santo. Temos um corpo, somos tabernaculados nele, somos visíveis, estamos propensos à gravidade. Deus nos criou para isso, para relacionamento, porque não havendo relacionamento, eu não tenho a positividade de Deus na minha vida. Deus nos criou para relacionamento, isso é claro. Todas as tardes ele vinha ao Éden e falava com Adão e falava com Eva. Ele se relacionava. As pessoas que não se relacionam, as pessoas que se isolam, elas são propensas aos ataques maléficos na sua mentalidade, porque Deus trabalha no relacionamento, Deus trabalha no corpo. Mas um dia Deus chega no jardim e ele não encontra Adão, e Deus pergunta: Adão, onde tu estás? Porque o pecado faz você se ocultar. Aí quando Deus fala onde tu estás, ele faz uma pergunta com várias interpretações. Onde tu estás geograficamente, ele sabia, porque ele é Deus onipresente. Onde tu estás de posição espiritual, ele sabia, porque ele é onisciente. E por que ele faz a pergunta? Porque ele queria ouvir de Adão, ele queria se relacionar com Adão. Deus nunca vai chegar em você para te acusar, porque quando ele te chamou, ele sabia quem tu eras. Ele sabia que tu és pó. Ele sabia que, ele disse isso para Pedro: eu sabia que tu é uma cana quebrada, eu sabia que tu é isso, tu é aquilo, eu sabia disso tudo. Mas a essência do nosso relacionamento, Pedro, vai te fazer uma rocha. A essência do teu relacionamento com Deus te faz uma rocha. E isso é importante, porque o Pedro que tanto dava problema no meio do ministério, o Pedro que tanto questionava lá atrás, agora sobe no altar para falar de um Cristo vivo. Temos fases da nossa vida, apanhamos muito na nossa vida. Infelizmente tem aqueles que aprendem ouvindo, mas tem aqueles que aprendem na situação. Existe benefício dos dois lados. Quem aprende ouvindo, aprende, mas não tem a experiência do aprendizado. Quem aprende na situação sofre, mas tem a experiência do aprendizado. E numa batalha, o importante não é a vitória, mas o importante é o que você aprendeu durante a batalha. Porque a vitória você ganha o troféu e coloca lá na sua parede, mas o que você aprendeu te leva a uma vida de conquista, a uma vida de maturidade e de expressão, onde quer que você esteja. Às vezes nós nos focamos nas lutas, nós nos focamos na pressão, nós nos focamos nas calúnias, mas esquecemos que Deus, na permissibilidade, Ele está deixando isso para que nós sejamos tratados, para que nós entendamos que tudo tem a hora, tudo tem um momento. Ele foi condenado. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. Para algumas pessoas ele morreu e ficou deitado, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que enquanto ele morria, e de fato estava morto, e muita gente chorava a sua morte, ele andava pelas cadeias infernais do inferno para buscar consigo aquilo que pelo qual ele nasceu. A Bíblia diz que ele foi no inferno, pisou na cabeça de Satanás, tomou a chave do inferno e a chave da morte, disse, Gênesis 3,15, eu tirarei da semente da mulher, que ferirá a tua cabeça,
Enquanto muitas pessoas achavam que o inferno estava fazendo festa, porque tinha matado o Filho de Deus, não, Satanás tremia, porque com a morte do Filho, ele foi ao inferno tomar a chave do inferno e a chave da morte. Por isso eu te digo, às vezes as pessoas falam, minha vida é um inferno, eu vivo no inferno, eu não consigo sair da droga, eu não consigo sair disso. Consegue, porque a chave do inferno está nas mãos de Jesus Cristo. Sabe o que significa dizer isso? Que você pode entrar lá, entrar nas cadeias do inferno e tirar de lá aquilo que pertence à sua casa, à sua família, aos seus filhos, aquilo que pertence a você. Quantas coisas foram roubadas da sua casa? Quantas coisas foram roubadas do seu equilíbrio? Quantas coisas furtaram de você? Três dias se deu. E agora Jesus precisa ressuscitar. Esse período profundo que muita gente não diz, assim como dos 12 aos 29 anos de Jesus, que muita gente não diz, e a própria Bíblia não diz, são as coisas que Deus diz àqueles que, assim como diz o irmão Gilberto, buscou de Deus e Deus falou com ele. A Bíblia, amados, é um livro de conhecimento geral, que no grego chama-se Logos. Mas você não vive por um livro de conhecimento geral, ela te leva a um conhecimento que a Bíblia chama de uma forma mais profunda, chama Rema, que vive da experiência com Deus. Saber não é viver, mas precisa saber para viver. A Bíblia é uma forma de levar você ao saber, ao conhecer, mas somente a sua intimidade com Deus, somente o seu desapego material da vida presente com Deus, leva você a uma vida de experiência. E quando leva você a uma vida de experiência, foi isso que Davi disse, na primeira pessoa do singular: o Senhor é o meu pastor, meu. Isso não atribui a outros. O que é meu, o que é seu. Depende da conduta, depende da fé, depende do relacionamento, depende da dedicação, depende do chamado, do ministério, da atitude, do comportamento. Mas Davi disse: o Senhor é o meu pastor, é o meu Senhor. Então hoje você pode dizer comigo: o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu pastor, e nada, que é tudo, me tem faltado. O nada na palavra negativa é tudo, o nada na positiva é nada. Ele falou nada sendo tudo, nada. Quando ele falou nada, ele está dizendo nem material, nem abstrato, nem social, nem familiar, nada vai faltar. Aí você me diz: pastor, está faltando sim, eu não estou tendo paz. Então alguma coisa tem que ser corrigida, não é no Senhor, é em você. Vamos para o pastorado, ele está te apacentando, ele fala mas não ouço, então não é o pastorado, é o Senhor. Ele é o Senhor da sua vida. É mais, quando tem mais já tem dúvida, quando tem dúvida tem problema. Autocorreção, autodisciplina, autoentendimento. Deus não dá nada de graça, Ele aponta e te ajuda. Quer uma prova? Ele disse para Israel, através de Abraão: olha aonde os teus olhos enxergam. E Abraão olhou e disse: ó, tudo o que é de vocês, estou com vocês, minha palavra está com vocês, a minha proteção está com vocês, agora vocês vão e conquiste. Deus te prometeu um céu, mas se você não conquistá-lo, você não vai subir no arrebatamento. Se você ficar olhando a vida do seu vizinho, você não vai subir no arrebatamento, porque a conquista é sua. Jesus morreu para te dar direito de conquista, direito de batalha, mas é você que tem que se porfiar por entrar nos céus. Aí Davi diz assim de uma forma bem clara:
certamente. Por que certamente? Ele fez um trocadilho aqui. Ele está dizendo o seguinte: se Ele é Senhor, se Ele é pastor, verso 2, se Ele faz repousar, verso 3, se Ele refrigera a sua alma, verso 4, ainda que você anda no vale, você tenha confiança, e se Ele preparar uma mesa e colocar todos os teus inimigos à mesa e ungir a tua cabeça, tu encara os teus inimigos, certamente isso vai acontecer, porque a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Urialaba Surianda, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que é habitar na casa de Deus? Não, pastor, eu não moro aqui. Não, ninguém mora aqui. Aqui não é a casa de Deus, aqui é o templo. No templo Deus não fica, Deus deixa aqui a sua glória. Deus habita onde? Em ti. O templo abriga a igreja. Por isso que a expressão ir à igreja não é correta. Eu vou ao templo. Os batistas estão corretos quando escreve lá Templo Batista. Está correto. Nós escrevemos diferente. Igreja tal. Não, lá não é igreja, é templo da igreja. Deus habita aqui, como habita aí. Quando eu vou embora, Deus vai comigo. E aonde que eu habitarei na casa dele para sempre? Dentro do seu senhorio, porque ele é o meu Senhor. Então, se Deus habita comigo, se Deus anda comigo, e quando eu chego no culto, eu ainda estou triste, porque algo está errado. A gente já tinha que chegar aqui conectado, a gente já tinha que chegar aqui ligado, a gente já tinha que sentindo a presença. Mas às vezes saímos desconectados, chegamos de novo desconectado, voltamos desconectado e falamos que ele é o nosso pastor. Isso é falso testemunho. Código Penal, isso é falso testemunho. Qual é o verdadeiro testemunho? O Senhor é o meu pastor. E nada, de tudo, me tem faltado. Deus trabalha em construção. Deus trabalha em construção de caráter. Quando eu falo do Senhor, eu falo de caráter. Quando eu falo de pastor, eu falo de personalidade. O caráter é aquilo que eu sou dentro de mim, é o meu ego. Personalidade é aquilo que eu manifesto às pessoas. Quando a personalidade não bate com o caráter, existe uma hipocrisia. O meu caráter tem que bater com a minha personalidade. Personalidade é aquilo que eu esboço no meu rosto, é aquilo que eu faço, é a minha conduta. Caráter é aquilo que eu sou, é o meu ego, é a minha pessoa, é aquilo que ninguém pode atingir. Só Deus pode atingir o meu caráter. Podem falar, podem brigar, ninguém atinge o teu caráter. Só Deus entra na divisão da alma e do teu espírito e vai entre as juntas e as medulas e toca nos teus ossos, porque Ele te criou, Ele te formou. Só Deus conhece o teu caráter, porque Ele te criou. Diz Isaías: Ele te criou, Jacó, e te formou, Israel. Ele te criou homem e fez deste homem uma nação. Deus te conhece. As lágrimas da calada da noite que não foram derramadas, Deus te conhece. Aquela necessidade dentro da tua alma que a tua esposa não conhece, que os teus filhos não conhecem. Os teus filhos te vê como um herói, mas não sabe o que está dentro de você. Deus te conhece. Aquela falta de expressão dentro de você, que você não consegue transportar em palavras, mas há uma carência, há uma falta, e esta falta tem trazido uma personalidade agressiva, uma conduta raivosa. Você não se entende, não se compreende, mas Deus te cura nesta noite, porque eu te tomo pela minha mão direita e te digo: eu sou o teu Deus. Teu marido pode não te entender, minha irmã. As pessoas lutam, mas não é obrigado a entender ninguém. Mas Deus te entende.
Deus te compreende. Olha o que Deus fez. Israel errava. Israel falhava. Deus foi lá atrás e disse assim, ó: eu levantarei o meu ungido e falarei a este povo. Sabe quantos anos faltava para esse ungido nascer? 200 anos. De quem que ele falava? De Ciro. Ciro era um homem ímpio, mas era um homem inteligente. E Deus chamou ele de meu servo e meu ungido. Deus chamou ele, protegeu ele com a sua mão, falou: eu te ungirei para te usar. E Deus usou Ciro para abençoar o seu povo. Não permita que Deus levante Círios, mas faça você levantar as mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui. Sabe por que ele usou Ciro? Porque ele não encontrava pessoas para usar. Sabe por que ele se estabeleceu em Ciro? Porque Israel estava em conflito. 10 tribos de um lado, 2 tribos do outro, confusão, briga por poder. Deus falou: não, eu preciso manter a minha palavra. Então Deus ungiu um ímpio e falou assim: tu serás o meu chicote. Nessa pandemia, Deus precisa de você. Não assuste com ela. Ela é apenas o princípio das dores. Deus sabe o que te disse. Deus sabe o que Ele falou para você. Deus sabe o que Ele falou de você para outras pessoas. E aquelas pessoas te esperam ainda para ouvir a sua voz. Assim como Ele falou de Ciro, que faltava 200 anos para nascer, Ele já falou para você de outras pessoas. Assim como a morte passou na terra do Egito e não entrou aonde havia o sangue do cordeiro, enquanto você não fizer o que tem que ser feito, a morte não te tocará, ela passará por cima, porque há uma ordem no céu, há uma ordem na terra e há uma ordem no inferno dizendo: este é o meu servo, eu preciso dele nessa terra. Isso aí é para você, Gilberto. O que Ele falou para você está de pé, e alabassuriandas. Ele conhece os teus medos e os teus sofrimentos, mas a palavra está de pé. Como foste fiel à minha palavra, quando chegaste nesta cidade, eu serei fiel contigo, homem. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada faltará à sua igreja, nada faltará às suas famílias, nada faltará na sua casa, porque Deus levará. Ele levará o corvo, Ele usará o jumento, Ele usará a viúva, mas Ele vai abastecer a sua vida, e saberás que Ele é Deus e não homem para falhar. Que Deus te guarde nessa noite, que Deus abençoe a sua vida e guarde no seu coração esta palavra. Louvado seja o Senhor.